capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Olá, aventureiros! Hoje estamos com o Mestre Linge, da capoeira Quarto Crescente, que vai tirar algumas dúvidas nossas sobre esse estilo tão conceituado que é a capoeira, que se espalhou para o mundo todo. Então, Mestre Linge, começa explicando pra gente o que é o conceito da capoeira. É uma dança, é uma arte marcial. Então, até hoje nenhum pesquisador conseguiu definir o que é capoeira. Capoeira é dança, capoeira é luta, capoeira é jogo, capoeira é arte, capoeira é cultura, capoeira é esporte, capoeira é filosofia. Só que ela vai se apresentar com alguma dessas facetas em algum momento. Em algum momento ela vai ser dança, em algum momento ela vai ser brincadeira, em algum momento ela pode se transformar em luta. Então sempre ela vai se apresentar em algum momento, mas ela é tudo isso dentro de uma coisa só. Engloba tudo ali, Engloba né? tudo. Existe uma idade ideal para um praticante estar começando na capoeira? Não, a gente pode começar com crianças aí de 3, 4 anos até idosos aí, quando tiver aquela força de vontade de querer aprender, de querer participar, a capoeira está de portas abertas para receber quem quiser aprender. O que eu andei notando nas aulas é que tem muita presença feminina na capoeira. O que se deve a isso? A mulher na capoeira, ela vem, né, a brilhantar a roda fica mais bonita. Se deve ao movimento, né, feminista que está buscando seu espaço, as mulheres que hoje não ficam só em casa, não são mais só as donas de casa, elas também procuram conquistar o seu espaço, seja na política, seja no mercado de trabalho, e na capoeira também, né, buscando aí o seu valor e mostrando a que veio. Quanto à defesa pessoal, existe um treinamento específico dentro da capoeira ou ela já abrange tudo isso por si só? Na capoeira a gente trabalha vários movimentos e existem sim uns treinamentos para a defesa pessoal, mas esses treinamentos eles são feitos específicos, os alunos dentro de uma academia, num treino fechado, mas a gente tem sim esses treinamentos. Sim. Reginaldo, sobre o quarto crescente, qual a diferença desse estilo quarto crescente para as demais capoeiras que temos hoje em dia no Brasil? Na verdade o Brasil, né, ele tem várias capoeiras. A gente tem um Brasil, mas as capoeiras são variadas. A capoeira do Rio de Janeiro não é igual a capoeira de São Paulo, que não é igual a capoeira baiana. A movimentação, o jogo em si é parecido, mas cada uma tem uma peculiaridade. Em se tratando do quarto crescente, o nosso diferencial está nessa convivência familiar. Aqui a gente faz uma extensão da nossa família do grupo. Então aqui, como toda família, a gente briga, a gente se ama, a gente sorri, discute, mas procura sempre chegar num denominador comum e tratando todo mundo como parte da nossa família. Esse é o grande diferencial nosso da capoeira do quarto crescente. Mas quando a gente vai analisar em matéria de movimento, da capoeira em si, é parecido com qualquer outra capoeira do mundo, aí, do Brasil todo. Aí. Sobre a capoeira em geral, como que você enxerga o futuro dela? A capoeira, ela tem muito ainda mais que crescer. A capoeira, ela, vamos dizer assim, praticamente inchou, né? O inchar é um diferente de crescimento. É necessário que os capoeiristas eles procurem não só o conhecimento capoeirístico, a vivência com os mestres antigos, né, buscando um beber assim, da tradição na fonte, mas procurar se especializar com estudos, com leituras, né, para que trabalhe a capoeira para que ela cresça realmente, né, digna do que ela sempre foi. Né, já que nós fazemos parte da cultura, qualquer um capoeirista hoje ele é um agente cultural, ele leva a nossa cultura para fora do país. A capoeira está em praticamente quase 170 países, esses 170 países falando a língua portuguesa, graças à capoeira. Então, os capoeiristas ele precisa ter a noção da grandeza que ele carrega, levando a nossa cultura, né, para qualquer parte do mundo. Então, ele começar a se especializar, procurar estudar, não só os fundamentos da capoeira, mas também outros conhecimentos que vão assim, ampliar o seu universo, né, de conhecimento. Então, isso é só. Muito obrigado, Mestre Linge. Eu que agradeço. Eu vim de Angola,
praticante de capoeira há quanto tempo, Ellen? 2 anos e meio. 2 anos e meio? Ellen, nesse tempo todo, o que a capoeira representou? O que ela mudou na sua vida? Ela mudou meu comportamento, porque eu era muito sapeca, muito rebelde. Ela trouxe essa disciplina pra dentro do seu dia a dia? Aham. Agora em casa eu sou mais direita. Você escolheu a capoeira assim de cara, foi amor à primeira vista ou alguém te indicou ela pra você? Não, eu já fazia capoeira onde eu morava. Aí eu vim pra cá e falaram que tinha capoeira aqui com Mestre Lindy e eu vim começar a fazer. Pretende continuar? Ei, mestre, eu venho de longe, da minha terra natal. Na balada de saudade e na mão meu birimbau. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Eu sou um simples capoeira, não sei onde vou parar. Ao mestre eu peço licença pra nessa roda eu jogar. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Que me ensinou foi um negro escravo, que fugiu pra não morrer. Trabalhava a noite e dia pra o seu senhor enriquecer. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Às vezes bato a saudade do meu povo em Angola. Só o jogo da capoeira e o birimbau que me consola. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Sou jogador de capoeira, sou poeta, cantador. Bino, também conhecido dentro da roda como Padre Bino. Padre Bino, como que se dá o apelido? Como que surge esse apelido que as pessoas ganham na capoeira? Bom, o apelido começa quando você inicia os treinos, né? Aí, assim, surge na brincadeira. A pessoa já fala assim, ó, escolhe seu apelido. O dia do batizado já tem o apelido já para estar como se tivesse registrado, né? Então, o próprio aluno ele escolhe o apelido dele no começo? Escolhe. O apelido é assim, é a nossa marca, né? E então a gente ninguém trata por nome. Às vezes quando alguém fala, o meu nome é tal, nossa, mas seu nome é isso, e o seu apelido não tem nada a ver. Mas é isso. Agora, o meu apelido, ele surgiu porque eu interpretei um padre na peça Capitães da Areia, de Jorge Amado. E nessa peça eu tive que aprender a capoeira, já tenho uns 4 anos. Aí eu comecei a aprender capoeira por causa da peça. Aí eu parei. Aí depois eu voltei. Aí terminou a peça, aí eu voltei a praticar capoeira. Aí eu acho que marcou tanto esse personagem meu, porque eu fiquei em cartaz um bom tempo. Marcou tanto, aí eu falei assim, vou colocar Padre Bino. Darlane, queria saber de você, o que é mais difícil dentro da capoeira para se fazer em questão de movimento? Pra gente que é menina, é mais difícil a questão dos saltos. Mortal, ao sem mão. Mas fora isso é tudo fácil. Só os mortais, que é os saltos, que é mais difícil. Pra quem tá começando agora, qual que é uma dificuldade que ele enfrenta assim que ele, na primeira aula de capoeira dele? Eu acho que aprender a ginga é fácil. Acho que são os movimentos mais difíceis, igual parada de cabeça, é bem mais difícil. Que a ginga, meia lua de frente, é bem mais fácil. Assim, porque eu sou meio duro, então parece que é muito gingado, é muito dançado. Nem dançar eu sei dançar. Eu vou conseguir fazer uma aula de capoeira mesmo sendo duro desse jeito? Consegue, porque assim, na prática, assim, você aprende. Você pode achar que não, mas na prática, rapidinho você consegue fazer. Quero ver isso na prática então, hein, gente? Capoeirista. Obrigado, Darlane. Oficina. E o Ferrugem. O Ferrugem, que é contramestre Ferrugem, é isso mesmo? Contramestre. Beleza, ele vai explicar um pouquinho pra gente agora sobre a corda. A gente tá muito acostumado no meio das artes marciais ter a faixa, mas na capoeira é diferente, utiliza a corda. Pode falar. Então, o sistema de graduação, a capoeira tem que se organizar de uma maneira assim,
para se comparar com as outras artes marciais que tinham na época, apesar da capoeira não ser arte marcial, mas ela tinha que se enquadrar um sistema de graduação para ter hierarquia, certo? Então, para a gente conhecer quem tem mais tempo, tipo nas outras lutas mesmo. Porém, como é uma luta que traz a ancestralidade, trouxe essa situação da corda. Muito negro era amarrado pela corda, tudo isso trouxe para os dias de hoje. Daí cada grupo tem seu estilo, a filosofia do mestre. A gente gosta até de falar na academia o carisma do mestre. Qual que é a graduação do seu grupo? É de acordo com o carisma do mestre. Tem grupo que segue as cores da bandeira do Brasil, mesclando entre elas todas as cores. Tem grupo que, igual o nosso, que é pelos minerais existentes na terra. Tem outros que é pelas cores, as forças da natureza, de acordo com a cor, e várias cores intermediárias de transformação, entendeu? Agora o material tem corda, tem cordel trançado, que ele fica grosso igual uma corda. Então tem vários, assim... No mundo a capoeira tem muita liberdade disso, entendeu? Tem grupos que não usam o sistema de graduação, não tem corda. Você chega na roda, você vê todo mundo lá de calça social igual zangoleiro, que é carteirinha. Eles consideram trenel, é menos graduação, o sistema de promoção é diferente. O reconhecimento na capoeira é o mesmo, entendeu? Fica mais ou menos dessa forma. Oficina, e sobre a capoeira pra você, qual é o ponto mais alto da capoeira que fez você largar outras artes marciais que você já praticava e se manter só na capoeira? O que ela te atraiu tanto assim? Então, a capoeira, ela me atraiu pelo motivo de as pessoas ter o corpo mais flexível, né? E, quando eu passava na rua, via o pessoal jogando, eu achava muito bonito aquilo, entendeu? E me interessei. E como na época eu fazia Muay Thai e MMA, que é uma luta mais corporal assim, aí eu queria ter um corpo mais flexível e tal. Aí eu falei, já tinha um amigo meu que praticava na época no grupo 4 Crescente e me convidou para assistir. Aí, ouvindo ele jogar, achei muito maneiro e também achei o estilo de jogo dele muito flexível. E eu quis também trazer aquilo para mim. E hoje vai fazer 4 anos que eu tô aqui no grupo 4 Crescente e tô conseguindo chegar lá, mas um dia, não tô bom não, mas um dia eu vou chegar. Ferrugem, para aquela pessoa que tem vontade de praticar a capoeira, mas não deu aquele primeiro passo ainda, que mensagem você deixaria para ela? Então, para capoeira, procurar igual eu falei, um profissional qualificado, aquele que te inspira na capoeira, que você confia nele, porque tem muito movimento que a gente tem que confiar, o movimento jogado, o movimento, até na própria parte física mesmo, se o cara for muito afobado, ele pode causar uma lesão, entendeu? Procurar um profissional e que tem uma certa caminhada na capoeira. Mestre Bimba, que é o Manuel dos Reis Machado Mestre Bimba, ele sempre colocou assim, a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. Acho que nada você ir lá experimentar, ter uma vivência lá no ambiente. A capoeira acho que traz muito isso. A gente não consegue terminar o treino e ir embora para casa. A gente termina o treino e vai bater um papo, vai tomar uma mantiqueira. Vai estar sempre aquele negócio, igual o mestre usa uma palavra que eu acho muito pesada para o grupo de capoeira, família. Ele traz família, nossa família é 4 Crescente. E você sabe que família tem muita coisa. Mas eu acho que isso, a mensagem do mestre Bimba, eu volto a repetir. Capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. Então, dentro da condição de cada um, todo mundo, cada um na sua limitação, e cada um joga de uma forma, cada um tem uma expressão, cada um tem uma identidade. Acho que isso que é o bonito da capoeira. Nem só a flexibilidade igual ele busca, mas tem uns que tem força, tem outros que tem um carisma da capoeira. Não faz movimento nenhum, mas tem um carisma da capoeira. Isso aí todo mundo tem, é só trabalhar isso. Muito obrigado, Ferrugem. Falou, meu camarada.